Olá, meu nome é André Porto, vulgarmente conhecido também como Duroc. Esse é o meu apelido. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma coisa muito específica, uma responsabilidade que cada um tem quando usa isso aqui, ó, que tem aqui dentro, cérebro. O que eu quero dizer com isso? Que pega essa frase aqui: quem pensa se expressa. Quem pensa reflete e se expressa. Quem pensa, reflete, se expressa e não passa desapercebido. É relevante. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Bom, dá uma olhada aqui comigo nisso aqui, ó. No mundo onde a originalidade, você já viu que a originalidade é aquela coisa de realmente pensar em algo diferente e fazer diferente, é cada vez mais longe de ser a prioridade das pessoas. Elas querem ser igual ao ídolo que está na televisão, no YouTube, elas querem ser igual ao ídolo da música deles, eles querem ser igual ao apresentador X ou Y, eles querem ser igual àquela pessoa que acabou de surgir dentro de um Big Brother, ou sei lá, onde for, dentro da mídia. As pessoas querem ser os outros. Elas não querem ser a si mesmas. Elas não querem desenvolver a originalidade de elas também se tornarem um exemplo para a vida de outros. Quem pensa tem necessariamente que se expressar, mas quem não pensa não tem como se expressar. Uma verdadeira manada de seres humanos que eu chamo de acéfalos, porque eles nem sabem disso, né, na verdade. Eles caminham pelas ruas diariamente e a única coisa que leva eles não foram preparados para pensar, na verdade, então não tem muita culpa disso, mas a única coisa que leva eles a ter um impulso de ser alguma coisa diferente daquilo que eles são, sabe o que é? Copiar outros exemplos que podem ser ditos para eles como se fossem sucesso. Mas na verdade, cada vez que eles não tentam desenvolver a sua originalidade, quem eles são, aquilo que eles são realmente em essência, eles estão praticando não sucesso, eles estão praticando um fracasso. Eles estão dizendo assim mesmo que é o seguinte: eu odeio aquilo que eu sou, eu odeio aquilo que eu posso desenvolver, eu odeio aquilo que eu posso pensar, eu odeio a mim mesmo, porque eu quero ser o outro. A irreverência, a ousadia, a ira, a subversão, a declaração pública de pontos de vista, é isso que tem que fazer diferença na nossa vida. A pessoa fala assim, mas a irreverência, tá, mas tem pessoas que são tão irreverentes que chegam a ser até chatas para as pessoas que estão ao redor. Tem que ter um desconfiômetro, tem que ter o peso e medidas, você não pode ser 880. Tudo que eu estou falando aqui, quando eu penso e vou me expressar, eu falo de maturidade. Eu falo que também não é de uma hora para outra que a gente desenvolve isso. A gente tem que exercitar, é igual músculo. Tem que se exercitar, senão não vai crescer, senão você não vai levantar peso. Agora, quando eu falo de reverência, ousadia de se expressar é aquela coisa: eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de continuar como eu sou. Ira, sabe o que é ira? Se irar contra uma situação de que eu não tenho nada, eu sou uma folha em branco, eu sou vazio, porque eu não só copio a originalidade dos outros. Eu tenho que mirar com relação a isso. Eu tenho que ter raiva dessa situação, porque isso é uma raiva boa. Isso vai me levar a outros patamares. E uma declaração pública de pontos de vista, é aí que é. A declaração pública de pontos de vista que faz diferença pra gente, sabe o que é isso? É quando é a mesma coisa que você entra numa academia e começa a levantar pesos. Levanta 1 quilo, daqui a pouco você está em 5, daqui a pouco você está em 10 e por aí vai. Mas o exercício público de exercitar, você falar e expor seus pontos de vista vão te dar os parâmetros para que você possa entender a maneira certa de se expressar na sociedade. Que a única coisa errada nisso tudo, sabe o que é? É não se expressar. Pensar e se expressar expõe ao ridículo. Sabe o que é expor ao ridículo? É aquela coisa de você botar algo na frente de todo mundo, eles jogarem tomates, eles ficarem rindo na cara daquela situação. Expõe, pensar e se expressar da maneira correta expõe ao ridículo a formatação imposta à maioria. Ah, mas você fica pensando agora, eu estava ouvindo isso aqui, eu nem acredito que tenha formatação imposta à maioria. Que isso, André? Existe isso? Vai, olha a programação que você tem na TV aberta. E agora também muitas vezes na TV paga, TV fechada. Olha a formatação de coisas
que você tem nos filmes que você assiste, nas séries que você assiste. Lá tem marcas que são defendidas e patrocinadas. Lá tem tendências políticas que são defendidas e patrocinadas. Lá tem tendências de cunho, pode ser até positivo, por exemplo, vacina sim e tal, aquela coisa toda está massificando na cabeça para a gente poder tomar aquilo e realmente estar imunizado enquanto seres humanos, enquanto sociedade brasileira. Agora, todo momento você é bombardeado com massificação, com formatações, esperando que você não tenha um comportamento original, mas tenha assim, sabe o quê? Um comportamento de gado. Um comportamento de um rebanho de ovelhas que só olha para frente pelo traseiro da outra e começa a andar e não pensa sobre isso. E antes que alguém fique pensando assim, ele citou gado porque ele é da direita, porque ele é da esquerda. Não sou nada disso. Estou citando gado porque eu falei de uma manada. Uma manada não pensa para onde vai. Aqui o André não tem posicionamento de direita ou esquerda, certo? Pensar e se expressar é resistir à massificação e ser fermento da sociedade. Fermento da sociedade está nas Bíblias também. Se você for observar, Paulo fala sobre isso e ele diz o seguinte, que a gente tem que ser sal. A gente vai observar em termos de evangelhos e outras coisas das escrituras sagradas, que além da gente ser sal e luz, a gente tem que ser fermento. Fermento, aonde aquela massa social que a gente faz parte, a nossa sociedade, a gente entra nela e a gente não faz só simplesmente mais parte daquela massa. A gente faz com que ela levede, ela comece a crescer, ela comece a ficar inconsistente com aquela situação que ela já vive normalmente. Ela não aceita mais ser aquilo que ela já era. Eu sou uma massa crítica. Eu penso, eu me expresso e eu ensino outros a fazerem isso. E quando aquela massa começa a fermentar, quem já fez bolo, quem já fez pão, sabe o que ele está falando. A massa se torna maior e ela se torna evidente. Ela não é mais simplesmente uma coisa que pode ser levada para lá e para cá. A coisa mais chata que existe é um bolo que abatuma, que ele fica aquela coisa, ele não cresce, não faz nada, porque o fermento não agiu. O fermento é necessário na sociedade, para que as pessoas pensem ao nosso redor. Muita gente precisa ser levantada simplesmente pelo ato de você expressar o seu pensamento, o seu ponto de vista, aquela pessoa vai se sentir no direito e no dever de também fazer a mesma coisa. Isso é sadio para uma sociedade. Pensar e se expressar para que você, resumindo a coisa, você chegou até esse mundo para quê? Já pensou nisso? Eu penso nisso toda hora. Qual é o seu legado, André? Qual é o seu legado, André? Eu acho que um dos meus legados é isso aí que eu estou fazendo agora. Ouse pensar, o hashtag ouse pensar. Que pode se bifurcar em muitas outras coisas. Agora, eu fico pensando o seguinte, por que eu estou falando para vocês dessa forma de pensar, refletir, se expressar? Porque você e eu não merecemos ser um qualquer. Eu e você merecemos não ser mais um na sociedade. Mais um consumidor de oxigênio, de comida, mais um consumidor de programações ridículas de TV, mais um consumidor de vidas humanas, aproveitando delas para que a gente tenha só os nossos consumismos aceitos. Não, você não é mais um na multidão a partir do momento que você pensa e se expressa. Você não é, porque você não aceita mais. Você não é um acéfalo, você tem muito cérebro. Use isso que você tem dentro da cabeça. É preferível, às vezes, você vai falar assim, olha, mas toda vez que eu começo a me expressar, tem tanta gente que fica tirando sarro na minha cara, fica desmerecendo aquilo que eu digo. E daí? Você acha que eles não fazem isso quando veem que você não se expressa em nada? Só que muitas vezes não é na sua frente, é para os outros. Aí vira uma coletividade de escárnio, de ridicularidade na sua direção. Então, entre as situações, é melhor que eles falem mal, mas falem de mim, não é não? Então é o que? Não seja mais um na multidão, e é preferível o escárnio de alguns momentaneamente, um períodozinho, porque com o tempo você aprende a ter mais relevância, você aprende a se expressar melhor, e as pessoas vão ser obrigadas a te levar em conta. É melhor o escárnio momentâneo de alguns do que, sabe o que? A pior coisa que pode acontecer com você,
a aceitação completa de gente que não tem a menor coisa para acrescentar para você ou para a sociedade onde você vive. E eles aceitam simplesmente assim. A mente deles deveria ter uma lápide, porque ali ocorreu o óbito, uma morte. Uma morte da racionalidade deles, do bom senso e de tudo que eles poderiam ter sido. Cada ser humano, eu ou você, para finalizar, somos como sementes. A gente tem possibilidade de ser uma floresta, tem possibilidade de ser uma série de coisas. Mas tem gente que escolhe comer a semente. Tem gente que escolhe jogar ela fora. Tem gente que entrega para outro plantar. O que você está fazendo com seus sonhos? Muito obrigado.